Olá pessoal, olá galera. Venho falar sobre o meu envolvimento com os videojogos. Eu tive um computador há muito tempo que o meu pai comprou para ele, mas eu acabei por me apropriar dele porque era quase eu que o utilizava. O meu pai ainda o utilizava ao início ou quando eu não estava em casa, mas eu sempre o considerei meu. Então, esse computador era o GSI Spectrum, o Sinclair, 48K ou K, e, o meu pai comprou-me algumas cassetes piratas, que na altura não havia originais, com os jogos, que eram jogos com pouca cor e com os gráficos muito pixelarizados. As cores eram duas cores de 8 por 8 pixels, se bem me lembro. E fiquei muito atraído pelos jogos. Acabei por me desligar mais do mundo lá fora. Naquela altura saíamos muito à rua para brincar. Eu comecei a sair um bocadinho menos, continuava também a ir, mas menos. Antes ia sempre, depois com o computador fiquei lá. Depois também recebia visitas de amigos para irem jogar. A maior parte ao início não tinha, eu nem sabia que existia mais alguém que tivesse o computador. Depois vim a descobrir que havia dois ou três, pelo menos. E ao longo dos anos, 1, 2, 3, 4 anos, os meus amigos também começaram a ter e começamos a trocar jogos e a jogar em casa de uns e a jogar em casa dos outros. Na altura não havia internet pública, nem só ouvia falar nisso, havia nas universidades e no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E então tínhamos mesmo que nos encontrar. Tínhamos um programa para copiar os jogos. Eu lembro-me de um que era o Copia Tudo, mas havia outros. Era em cassete. Depois o meu pai uma vez comprou cartridges que permitiam gravar num dispositivo com esse nome, mas pronto, que é uma espécie de disquete, mas mais simples, pronto, com menos capacidade, mas se não estou enganado, era também um suporte magnético óptico muito primário, também com muito menos memória, e era muito mais rápido. Portanto, e começou também, e o meu pai também uma vez comprou programas, e alguns desses programas eram linguagens de programação. Então eu lembro-me dele comprar Pascal e outras linguagens. Mas eu sentia-me mais atraído por uma linguagem de programação que estava incluída no próprio computador. Era uma inovação desse computador. Era um computador que permitia não só colocar os programas, mas também a programar uma linguagem. Portanto, no fundo, o seu sistema operativo era uma linguagem de programação. Portanto, era o BASIC, que é das linguagens, ou a linguagem mais simples que existe. Até uma criança conseguia programar como eu. E então foi... E havia muita literatura e livros sobre jogos. O meu pai também comprava livros sobre jogos. Claro que na altura eu não era muito bom leitor, tinha dificuldades de aprendizagem, mas podia saltar diretamente para o código, escrevia os programas e tentava ver o que é que aquilo dava. Às vezes não funcionava, tinha que tentar ver o erro, e muito facilmente avançou para os jogos. E muito rapidamente eu avancei para programar jogos em BASIC. Tentava fazer todo o tipo... Havia jogos comerciais que também eram feitos em BASIC e dava para tentar ver o código desse jogo. Tentava também compreender, mas normalmente era muito complexo, obviamente. Lembro-me que um dos primeiros códigos que eu vi era o Football Manager,
que ainda existe. Presumo que tenha sido o primeiro vindo da Inglaterra ao jogo. Portanto, o primeiro Football Manager presumo que tenha sido feito para o Spectrum, provavelmente tenha sido feito para os outros computadores também, mas eles pelo menos tinham uma versão para o Spectrum. E eu cheguei a jogar a esse jogo muitas horas e a ver o código. O código era bastante complexo. Também existiam editoras portuguesas de videojogos que na altura eram editoras que de certeza não vendiam muitas unidades porque o mercado era muito pequeno, mas vendiam nas lojas principais de Lisboa e eventualmente do país. E pronto, eu programava jogos de todos os tipos, desde estratégia, de RPG, um bocadinho menos, tentava fazer de ação, tudo a 2 dimensões, porque a 3 dimensões naquele computador era complicado. Jogava muito, mas também tentava fazer os jogos, portanto tinha que fazer tudo, não era só a programação, também tinha que fazer os gráficos. Eu utilizava planilhas, aquelas folhas de matemática para os gráficos com quadradinhos, e tentava fazer animações e as mecânicas dos jogos. Lia muita literatura sobre os videojogos e tinha todo o interesse em ler entrevistas a criador de jogos. Tinha os principais países de revistas para além da imprensa portuguesa era da Inglaterra, de onde esse computador era originário. Portanto, quem inventou foi o Sir Sinclair, e a espanhola, que tinha como o mercado era muito maior que o português e também usavam muito este computador, tinha um mercado de videojogos bastante dinâmico, dava para ganhar dinheiro, tinha boas editoras que depois também editavam nos Estados Unidos. Em Portugal existiam aqueles criadores de videojogos que ficavam pelo mercado português. Houve imensos jogos que só ficaram pelo mercado português. Como as pessoas copiavam tudo, era tudo pirata, acabou que não ganharam quase nada. Mas existiram alguns criadores de videojogos que editaram na Inglaterra e em Espanha também. Eu não cheguei a esse nível, cheguei a contatar uma empresa espanhola que me respondeu, enviei para lá um vídeo em cassete de vídeo beta ou VHS, que eu tinha uns amigos meus que tinham um gravador que eu não tinha, e fizemos lá umas gravações do jogo. Isto em 85, se não estou enganado, 86, naquela altura que houve o Mundial de Futebol do México 86. Essas empresas, com todo o respeito, responderam, disseram para depois, quando fizesse mais algum jogo para enviar, portanto não aceitaram. O jogo de ação que eu tentei enviar, na minha opinião agora, claro que não tinha qualidade suficiente, mas eu na altura tentei. Participei em alguns concursos, que tive algumas menções honrosas, mas não cheguei a ganhar nenhum prémio, mas também tentei. Criei também alguns videojogos simples para publicar em jornais e revistas da altura, que foram publicados, e também em fanzines, porque de vez em quando havia jornalistas que saíam da imprensa escrita oficial e depois continuavam e criavam as suas fanzines para continuar
a trabalhar no assunto, portanto, presumo que sem ganhar nada, ou pelo menos vendiam os fanzines, não sei, e entravam em contato com aqueles contribuidores da revista oficial para continuarem a ajudar na fanzine, e eu ajudei. Portanto, a maior parte das coisas que eu enviava era coisas sobre videojogos comerciais, portanto, dicas para e soluções e mapas dos jogos, mas também cheguei a enviar programas e videojogos. Depois, mais tarde, poucos anos depois, lá para 88 ou 87, com a compra do Atari ST, do Commodore Amiga, do meu primeiro PC, comecei a jogar jogos com outra qualidade de gráficos, de áudio. Cheguei a ter serviços BBS onde o componente principal que estava lá eram videojogos. Nessa altura ainda era normal a pirataria em Portugal, e então não havia grande problema em ter lá os videojogos. Mas na parte final desse meu percurso, em 92 ou até início de 93, se não estou enganado, já começava a sair a lei da pirataria, e então eu queria lá uma espécie de backdoor para só entrarem lá no serviço telefónico, que era ligado por modem, só aqueles que eu queria. E cheguei a ter um serviço pago, portanto recebi algum dinheiro por irem lá fazer o download ou baixar os jogos. Não era só jogos, mas era o principal. E também vendia muitos jogos em disquete. Isto numa altura em que o CD já estava a começar a aparecer. As BBS alemãs já estavam a começar a aceitar jogos e aplicações em CD. Portanto, foi nessa fase que eu deixei. Foi na altura em que eu fui para a Dinamarca, e depois, quando eu voltei, abri uma empresa com um sócio, portanto, mas como empresário em nome individual, ou MAI, e dediquei-me ao software e ao hardware, e aí começou uma altura da minha vida em que os videojogos não fizeram parte da minha vida, e foi assim quase até aos dias de hoje. Nos últimos 5 ou 6 anos tenho jogado alguns jogos antigos, ou alguns jogos online muito simples, só com pequena distração, alguns minutos. Não estou longe de ser viciado, mesmo que eu jogue uma vez por dia, estou longe de ser viciado, mas às vezes gosto de fazer umas noitadas. Mas a partir de 2012 surgiu um projeto dentro do meu projeto do Gajo ICRC, que eu comecei em 2012. Até cheguei a alugar um escritório em Lisboa, onde tinha o meu projeto e o meu gabinete, sem ser em casa. E dentro desse projeto tenho o Gajo ICRC Média, e o Média tem o Media Games. Portanto, o Gajo ICRC Media Games. Já tenho alguns jogos produzidos, agora só falta lançá-los. Este projeto tem várias facetas. Temos desde os jogos de puro entretenimento, que é a minoria dos que tenho por lançar. Tenho um ou dois jogos que têm a ver com outros mídia do projeto, portanto, aquela moda, por exemplo, se nós lançarmos um filme, pode ter um jogo, ou pode ter um livro, pode ter música, portanto, nessa sequência também há jogos para esses projetos. Depois temos o projeto
dos jogos educativos, que muitas vezes junta-se um bocadinho tudo, que é a questão de ser um jogo para um livro que também é educativo. Portanto, inicialmente era só uma editora de educativos, mas também existem jogos para entretenimento normal. E depois existe algo muito importante, que é o gamification, que também é uma área em que este projeto está envolvido. E pronto, este é o meu vídeo possível sobre a minha envolvência com videojogos. É algo também muito nichado, ainda não tenho grande coisa para mostrar ao público, de domínio público. Depois, dentro do meu canal do HGCRC Média, haverei de publicar algo e depois fazer um short aqui para o Fernando Teodósio 74. Comentem aqui no meu canal. Se me lembrar, eu deixarei aqui em baixo no comentário alguns links. Ainda não tem muita coisa para ver, mas podem ir lá. Depois um dia haverei de disponibilizar algum link. Neste momento ainda não vale a pena, porque ainda não está publicado. E partilhem este vídeo nas redes sociais, subscrevam ao meu canal, Fernando Teodósio 74. Estou grato por terem assistido até ao fim e até ao próximo vídeo.